Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Bom dia. Hoje é dia 14 de maio de 2020. Vamos começar mais uma aula. Educação adventista. Muito além do ensino. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Abram os livros aí de vocês. Em instantes, nós vamos corrigir as atividades. Se possível, mande lá uma mensagem para os colegas, né? Apenas 5 na sala, por enquanto. Que coisa. Bem, enquanto vocês estão chegando aí, os colegas estão chegando, eu vou falar sobre o seminário do terceiro bimestre. Estamos aí na fase de organização, então eu solicitei que me enviassem, né, um e-mail com os nomes dos integrantes aí de cada grupo e o seu respectivo tema. Fiquei aguardando os e-mails, recebi, o que significa que uma boa parcela aí de vocês não tem interesse, né, em escolher um tema, em buscar um tema por afinidade, buscar um colega, né, com o qual tem mais afinidade. Então, nesses casos aí, eu estipulei, tá? Quais serão os grupos e os temas, para que todos se encaixem em algum grupo com algum tema, certo? Então, eu vou fazer a leitura completa aqui de todos os grupos e os seus temas. Como essa aula será gravada, aqueles que chegarem atrasados aí depois poderão assistir lá para saberem os seus temas e os seus colegas aí. Alguma dúvida? Bem, as orientações do seminário estão no blog. Eu compartilhei o link no eClass, certo? Irei voltar a compartilhar nas próximas postagens, de modo que todos tenham acesso, todos se organizem desde já. Nesse momento, vocês devem ir buscando livros, né, material bibliográfico, devem fugir de sites aí da internet, enfim, devem buscar terem acesso a materiais realmente acadêmicos aí de referência e estudarem a biografia, né, de desses vários líderes, vários revolucionários aí. Se encontrarem algum livro em PDF, tudo bem, não precisa ser um livro impresso, né, necessariamente, certo? E sempre que tiverem alguma dúvida, me encaminhem um e-mail, porque há livros também que não são confiáveis, não são apenas sites, blogs. Há livros também que não tem base, não tem realmente consistência acadêmica. Então, sempre que encontrar alguma coisa, algum material, me encaminhe, tire a dúvida comigo, tá? Há indicações bibliográficas para cada um dos temas lá no blog, como vocês viram, tá? Então, ficamos assim. Seminário Revolucionários da Era dos Extremos. Primeiro tema, Mohandas Gandhi, né, que é o libertador da Índia. Será apresentado por um quarteto, Amanda Miranda, Carolina Demuner, Luísa Pavão e Natália Pianchi. David Ben-Gurion, né, um grande líder lá na fundação do Estado de Israel. Daniel de Souza, Enzo, Guilherme Richa e João Tagliaferri. Os primeiros temas, como vocês estão vendo, serão apresentados por quartetos, né?
Terceiro tema, Ho Chi Minh foi um dos líderes lá na libertação do Vietnã, na independência do Vietnã em relação à França. Daniel Kanhamak, Guilherme Vieira, Nicolas e Victor. Mao Tse-tung, líder comunista e ditador na China comunista, será apresentado por um trio, Andressa, Bernardo e Daniel Sá. Ruhollah Khomeini, da Revolução Iraniana, Diogo, Gabriel e Gabriela. Tema 6, Gamal Abdel Nasser, será apresentado pelo Arthur Serra, pela Brunella e pela Maria Eduarda de Souza. Tema 7, Nelson Mandela, será apresentado pelo Arthur de Bernardi, Lisane e pela Thalita. Pol Pot, o líder do Khmer Vermelho, lá no Camboja, né? Será apresentado pelo Guilherme Borges, pelo Jaime Júnior e pela Maria Eduarda dos Santos. Tema 9, Ernesto Guevara, será apresentado pelo Rafael, pelo Renato e pelo Ricardo. Martin Luther King Jr. será apresentado pela Ana Richa, Emily Vieira e Rafaela Mata. Último tema, Yasser Arafat, será apresentado pela Sulamita, pela Wendy e pelo Lucas Santos. Então, esses são os temas, pessoal. Espero que aceitem aí sem maiores discussões, tá? Não adianta se queixar agora, falar, não queria esse tema, não queria estar com esse grupo aí, esse trio, enfim, porque eu dei tempo suficiente para que me enviassem um e-mail e, como eu falei, de escolher. Então, se abriu mão de escolher, então fica sujeito a ser escolhido, entre aspas, a entrar num tema que eu vou definir, que eu defini. Então, se tiver alguma dúvida em relação ao assunto, como proceder em relação ao trabalho, pode encaminhar um e-mail. Para reclamar do grupo ou do tema, não, porque já passou muito prazo, tá? Eu aceitei, inclusive, alguns que enviaram após o fim do prazo, mas os demais, até o presente, não me procuraram. Então, vão ficar com esses temas aí mesmo, tá? Lembrando que esse seminário corresponderá à nota de atividades lá no terceiro bimestre. A gente espera que até lá tudo esteja resolvido, que tenhamos aí retornado, né? Vamos orar para isso. Retornado às aulas presenciais. Em relação às aulas não presenciais, nós seguimos aqui por enquanto. Alguma questão? Alguma dúvida? Eu peço que, por favor, não deixem para a última hora, tá? Já comecem a procurar aí aquilo que for possível, tá? Na biblioteca do Colégio Adventista, nós temos lá alguns livros. Então, quando for possível, tá? Poderão solicitar os empréstimos lá, naquelas obras. E temos outras bibliotecas aí, em Vitória, né? A própria biblioteca da UFES, e biblioteca estadual, biblioteca municipal, certo? Muito bem, meus amigos. Vamos corrigir, então, as atividades, vamos retomar a correção. Página 95, estamos para concluir o capítulo 4 e vamos, então, terminar essa correção. Questão 6. De uma instituição lá de São Paulo, IFSC. Algum voluntário para ler essa citação aí, nesse box? Arthur, está me ouvindo?
Nossa, Qual é a página, professor? página 95, questão 6. Obrigada. Arthur, está me ouvindo? Sim, professor. Leia para a gente, Arthur. A citação está no box. Tá. Nas décadas de 1920 e 1930, iniciou-se e consolidou-se um processo político de ascensão de regimes políticos totalitários em todos os continentes. Algumas condições apontadas pelos analistas para o surgimento desses sistemas são dificuldades do pós-Primeira Guerra Mundial, crise do capitalismo liberal internacional, fragilidade das democracias e avanço do socialismo. Tudo bem, Arthur. Arthur, você se lembra, de forma concreta, né, do fator aí que detonou essa crise do capitalismo liberal internacional? O episódio, tá, que detonou essa crise aí. Estamos aí tratando do período entre guerras, né? Anos de 1920 e 1930. Arthur, se lembra? De qual eu não sei não, professor. Estudamos no início do capítulo, Arthur. Alguém se lembra? Ninguém? Qual foi o fator, o detonador dessa crise que virou uma depressão econômica, afetou diversos países, né? Praticamente só a União Soviética que ficou imune a essa crise, a essa depressão, pelo fato de ser um país socialista. Pessoal, foi a crise provocada pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929. Certo? Essa crise levou à falência de inúmeras empresas lá nos Estados Unidos. Primeiro, o desemprego se alastrou e veio afetar outros países, né? Os países capitalistas. A economia capitalista foi engolfada nessa depressão econômica. Tá? Além dessa dificuldade, nós temos aí a fragilidade das democracias e o avanço do socialismo. De forma concreta também, quem pode aí pontuar, quem pode mencionar elementos que caracterizam essa expansão do socialismo, principalmente pela Europa, né? Alguém? O Enzo? Oi. Enzo, você se recorda Não sei não. de um processo aí que tem relação ainda com a Primeira Guerra Mundial e que veio a culminar na implantação ali do primeiro país socialista da história? Não, eu não me recordo não. João Bolívar. Oi, professor. Ei, João, você se lembra? Professor, desculpa, meu irmão aqui entrou no meu quarto. Ele perguntou uma coisa, em qual questão a gente está? João, a gente está ainda na fase assim de compreender, de decodificar essa citação aí da questão 6, da página 95. Nós já vimos que essa crise do capitalismo liberal internacional foi provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. E agora nós estamos assim decodificando, estamos buscando compreender essa questão aí do avanço do socialismo nesse período do entreguerras.
Então, o que eu havia colocado ali para o Enzo é o seguinte: qual foi o episódio marcante, o episódio aí crucial, né, no avanço do socialismo, que se colocou ali ainda no final da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial nem havia acabado ainda, né? Houve um episódio marcante na história internacional, na história do século XX, que surgiu, então, o primeiro país socialista da história. Que episódio foi esse? Calma aí, deixa eu tentar lembrar. Que é... Eu me lembro disso. Não me lembro, Lembra? professor. Não. Alguém se lembra, pessoal? Alguém poderia aí colaborar conosco? Foi a formação da União Soviética, professor? Que o cara voltou lá para a Rússia e... Antes da formação da União Soviética. A União Soviética se formou em 1922, por ali. Antes da formação da União Soviética, ainda dentro da Primeira Guerra Mundial, na fase final da Primeira Guerra Mundial, nós temos a Revolução Russa? Revolução Russa, certo? Então, a Revolução Russa veio a implantar o primeiro Estado ideológico da história, e esse Estado se encarregaria de organizar todo o movimento revolucionário internacional. Em 1922, a Rússia socialista anexou 14 repúblicas vizinhas, né? O Cazaquistão, o Uzbequistão, a Belarus, e daí por diante, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, veja que o socialismo está se expandindo. Além disso, em países como a Itália, como a Alemanha, principalmente, né, países que foram muito afetados pela Primeira Guerra Mundial. No caso da Alemanha, foi a grande derrotada, responsabilizada pela guerra, humilhada por meio do Tratado de Versalhes. E no caso da Itália, a Itália terminou do lado vencedor, só que amargou derrotas, né, como a derrota na Batalha do Caporetto, e terminou com gosto de derrota, embora tivesse terminado a guerra do lado vencedor, do lado dos aliados. Então, na Itália também, as ideias socialistas estavam se expandindo. Nesse capítulo, nós vimos que, logo após a Primeira Guerra Mundial, houve na Itália o chamado Bienio Rosso, o Bienio Vermelho, uma série de greves, motins, saques promovidos pelos comunistas lá na Itália. Então, isso tudo deixava o mundo liberal, o mundo democrático, sobressaltado, né? Temia-se que o socialismo se alastrasse, né, por esses países aí, certo? Então, a democracia estava fragilizada, a ideia liberal estava fragilizada. Quando veio a crise de 1929, a Grande Depressão nos anos seguintes, e as pessoas tinham a notícia, tinham a informação de que na União Soviética não havia crise, tá? Embora fosse um país, né, pobre, um país miserável em vários sentidos, com muita exploração, enfim, mas aquele desemprego, aquela coisa terrível, né, de empresas falindo, esse contexto não existia lá na União Soviética. Então, isso tudo levava vários a desejarem o socialismo, a apoiarem os socialistas, como também levavam outros a apoiarem ideologias totalitárias, líderes autoritários, que se colocavam como uma barreira ao avanço do socialismo. Esses líderes autoritários, como nós vimos, foram os fascistas. Tá? Mas vamos à questão, então. Vamos analisar cada uma das afirmativas aí. Vamos ver se vocês têm dúvidas. Né? Primeira afirmativa, o Daniel Canhamaki. Está me ouvindo? Oi. Gostaria que você lesse e, ao final da leitura, gostaria que você dissesse se é verdadeiro ou falso.
Tá. Totalitarismo é um sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados nas mãos do governante e os partidos políticos são eliminados, ou é mantido o partido único, como o caso da União Soviética sob o governo de Stalin, 1924 a 1953. Isso é verdade? Sim, é verdade. Tudo bem, pessoal, é verdade. Né? O governo de Stalin foi um típico governo totalitário, certo? Não resta a menor dúvida. Então, você já coloca, caso não tenha colocado, lá na linha de baixo, número 1, mais, né, para ir somando as verdadeiras. A próxima frase, Carol, poderia ler aí para a gente? Oi, aqui. No regime totalitário não há espaço para a prática de democracia, nem mesmo a garantia aos direitos individuais, como a caso de regime civil militar no Brasil, que pelos atos institucionais limitava os direitos políticos e de expressão. O que você me diz? É verdade? Eu acho que sim. Muito bem, pessoal. Aí nós temos uma questão aí conceitual a ser tratada, tá? Essa opção aí inclui o regime militar brasileiro, que vocês ainda não estudaram, irão estudar na sequência, como um regime totalitário, tá? Esse enquadramento do regime militar brasileiro como um regime totalitário não é adequado, tá? Não resta a menor dúvida de que foi um regime com uma face autoritária, que restringiu certos direitos individuais, cometeu arbitrariedades, mas isso não faz dele um regime totalitário, tá? Como eu falei para vocês nas aulas passadas, um regime totalitário é um regime que tem um controle total de todos os aspectos da vida humana, da economia, da cultura, da educação, das artes, da religião, enfim, tudo é controlado pelo Estado, né? E os direitos políticos, os direitos individuais não são apenas restringidos, como a opção bem fala aí do regime militar brasileiro, que ele limitou esses direitos, mas no regime totalitário, esses direitos são suprimidos, certo? Então, existe uma diferença. Existe uma diferença. Quando nós tratarmos do regime militar brasileiro, vocês vão entender melhor isso. Vocês vão entender que aqueles aproximadamente 21 anos que os militares estiveram no poder, existiram momentos de maior repressão, momentos em que o Congresso chegou a ser fechado, mas também existiram momentos, em outros momentos, que houve oposição política organizada, que era aceita, né, sobretudo do partido MDB. Desligar o microfone. Então, eu estava falando, existia uma oposição que era aceita, né, dentro do MDB, o Congresso funcionou, vários direitos políticos, direitos individuais foram resguardados, tá? Então, é importante a gente diferenciar tudo isso daí. Não houve uma ditadura personalista, apenas um ditador, tá? Como foi na União Soviética com Stalin, na Alemanha com Hitler, na Itália com Mussolini, na Espanha com Francisco Franco ou em Portugal com o Antônio Salazar. No Brasil, o regime militar ele não foi personalista. Nós tivemos uma sucessão de dirigentes que, diga-se de passagem, nem possuíam uma ideologia oficial. Ao contrário dos regimes totalitários, que têm uma ideologia muito bem definida. Aqui havia um certo ufanismo, uma certa exaltação da nação, e nada além disso, tá? A esquerda se articulou por meio das casas editoriais, dos meios artísticos, da universidade,
Havia alguma censura, mas no campo cultural, principalmente, no campo intelectual, a esquerda se desenvolveu. Tanto é que, quando acabou o regime militar, a esquerda era hegemônica no campo cultural, como praticamente hegemônica, praticamente, tá? Não vou dizer hegemônica, mas praticamente hegemônica até os dias de hoje. Tá? Mais recentemente, de alguns anos para cá, que começaram a surgir algumas editoras, alguns intelectuais, até mesmo artistas, que vieram a romper esse praticamente predomínio da esquerda no campo cultural e intelectual no Brasil. Tá? Mas isso é bem recente. Mas, enfim, vocês vão entender, espero que vocês entendam isso melhor mais adiante. Eu só toquei nessa questão porque essa questão aí, né, desse instituto, imagino eu, lá de São Paulo, considerou o regime militar como um regime totalitário, mas estou apresentando aqui várias razões para vocês entenderem que, na verdade, ele não foi. Foi um regime autoritário, mas não totalitário. Tá? Imagina se existia liberdade religiosa na Alemanha nazista ou na União Soviética de Stalin. Obviamente que não. Mas havia no Brasil. As igrejas continuaram funcionando, as diferentes religiões, tá certo? Pessoal, então, vamos à próxima. Essa próxima aí, a Andressa, pode ler para a gente? Está me ouvindo, Andressa? Não está ouvindo, né? Arthur? Nicolas? Está me ouvindo, Nicolas? Professor, Oi. eu tô. Pode ler, Nicolas, aí a próxima para a gente. Tá. Algumas características de um regime autoritário são o uso excessivo de força militar como forma de reprimir qualquer tipo de oposição ao governo e a propaganda nos meios de comunicação, como o caso do nazismo na Alemanha com a Gestapo e os discursos de Hitler. O que você acha, Nicolas? Isso é verdade? Então, eu acho que é falso, por causa que o governo de Hitler foi um governo totalitário, não autoritário. Eu acho. Ô, Nicolas, vamos ver se você consegue me entender. Todo regime totalitário é autoritário. Na sua essência, ele é autoritário. É um autoritarismo que abrange todas as esferas da vida humana, certo? Esse autoritarismo vai controlar a economia, nós vimos isso na Alemanha, vimos que era assim na União Soviética. Vai suprimir totalmente a oposição, não há oposição no regime totalitário, certo? Vai controlar a cultura, a educação, vai submeter a população a uma norma disciplinar global. Então, todo regime totalitário é autoritário. Porém, nem todo regime autoritário é totalitário. Caso do regime militar brasileiro, por causa daquelas características que eu falei. Limitou certas liberdades? Limitou. Mas não suprimiu toda a oposição. Não controlava todos os aspectos da vida na sociedade. E daí por diante. Você me entendeu, Nicolas? Nicolas? Entendi. Conseguiu me entender? Então, você concorda comigo que a Alemanha nazista é autoritária, o regime era autoritário? Sim. Não deixava de ser autoritário. Era um autoritarismo levado ao extremo, ao ponto de controlar tudo. Tá certo? Um dos instrumentos de controle era justamente a Gestapo, que é mencionada aí. Tá?
a Gestapo, que era essa polícia aí secreta. Essa afirmativa é verdadeira, tá certo? A próxima, nos países de sistema totalitário, o líder decreta leis e toma decisões políticas e econômicas de acordo com suas vontades e usa a propaganda oficial para parecer de interesse geral, como o caso do fascismo de Mussolini na Itália. É verdade? O que vocês me dizem aí? Verdade. Professor, Verdade. Tem alguma dúvida? A 16 fala de poderes autônomos, poderes que atuam aí de forma autônoma, né? O poder judiciário, o poder legislativo, e que isso vai limitar o ditador. Não é verdade, tá? Não existia essa autonomia aí nos regimes totalitários. Então, as verdadeiras são 1, 2, 4 e 8 dá 15. A 7 é a letra A, nós já tratamos aí. Defenda suas ideias na página 96. Traz aí, pessoal, uma proposta de pesquisa, né? A letra A pede aí uma pesquisa sobre o mercado de ações. Alguém pesquisou alguma empresa que negocia suas ações, então, na Bolsa de Valores? Alguém? Pessoal. A ideia é interessante. A ideia dessa atividade é que vocês tenham um primeiro contato, tá, com esse mercado de ações, mercado financeiro. Vocês vejam, inclusive, que o valor das ações é acessível, tá? Você pode começar investindo pouco, né, e aumentando com o tempo, né? Então, você pode fazer uma pesquisa básica aí na internet, ver empresas aí como multinacionais como a Coca-Cola, como o Subway, empresas brasileiras como Petrobras e várias outras que negociam suas ações, então, na Bolsa de Valores, certo? A letra B fala aí do autoritarismo, né? Do racismo, e como, então, podemos nos manter protegidos, né? Desses males, tá certo? Alguém tem alguma proposta? Alguém escreveu sobre isso? Poderia ser perfeitamente o tema de uma redação, tá certo? E aí, Natália? Oi. Você tinha saído, entrou agora. É que minha internet tinha caído, desculpa. Bem, você respondeu a questão defenda suas ideias? Oi? Defenda suas ideias, você fez a atividade? Poderia falar sua resposta? Tá em qual página? 96. Teria que ter respondido no caderno, né? O livro aí não tem espaço. Um minuto. Tá, enquanto você vai se localizando, dê uma olhada no o que você vê que está logo embaixo aí, tá bom? Essas imagens foram extraídas do filme O Triunfo da Vontade, que foi produzido no Terceiro Reich, né, com autorização de Hitler, certo? São imagens impressionantes, os discursos de Hitler, dá para ver que tudo milimetricamente pensado, organizado, de modo que o objetivo era exaltar mesmo, né, a raça ariana, a personalidade de Hitler, dar ênfase a tudo aquilo que ele então projetava para a Alemanha, um futuro de grandeza. Ele falava no Terceiro Reich de 1000 anos, né? Então vale a pena aí refletir, fazer essa atividade e também assistir ao filme, tá? O Triunfo da Vontade. Natália? Oi. Você localizou aí? Professor, eu acho que eu não fiz. Ainda que você não tenha feito, Natália, você teria alguma ideia, né, do que
fazer para evitar, então, que o racismo, que ideias autoritárias, ideologias autoritárias ganhem terreno, que se disseminem pela sociedade? Você tem alguma ideia? Oi? A questão é a seguinte: você tem alguma ideia do que pode ser feito para evitar que o racismo, que ideologias totalitárias se espalhem pela sociedade? Acho que sim. Tipo, se todo mundo perceber todas as ideias que existem, ai, não sei. Você acha que o estudo da história é importante para que as pessoas não se enveredem, né, por esses caminhos aí? Acredito que sim, bastante. Existe uma frase de que aqueles que não conhecem o passado estão fadados a repeti-lo, né? Então, se há uma contribuição da nossa disciplina para a sociedade, é essa. Ao estudar a história, nós somos levados a sermos mais tolerantes. Obviamente, a história entendida aqui no sentido científico, né? Uma história que seja realmente história com H maiúsculo e não ideologia, como alguns fazem, travestida de história, certo? Então, ao estudarmos de forma séria, né, os acontecimentos, nos baseando em bibliografia acadêmica, em estudos, pesquisas sérias, confiáveis, nós entendemos, então, o horror deixado aí por esses regimes, por essas ideologias, e somos levados, então, a optar pelo caminho da democracia, da liberdade, dos direitos individuais, do império da lei, certo? Pessoal, a página 97, temos uma proposta lá, um texto complementar, os judeus e o antissemitismo, tá? Muito importante ler esse texto. No blog há bastante coisa, tá? Sobre o antissemitismo, sobre os judeus, que eu recomendo a vocês também. E a questão aí é por que não é correto culpar os judeus pela morte de Cristo. Os antissemitas exploraram muito isso em sua propaganda, né? O judeu como deicida, aquele que foi o responsável pela morte de Deus, porque no cristianismo Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus, né? Bem, do ponto de vista teológico é muito simples. Segundo as Escrituras, todos pecaram e carecem da graça de Deus, né? Então, Jesus morreu pelos pecados de todos, né? De modo que todos nós carregamos a culpa da morte aí do Filho de Deus. E jamais devemos culpar apenas os judeus apenas por isso, certo? Pessoal, página 98, a última atividade é uma proposta bem interessante. Era para você produzir uma história fictícia a partir aí de algum artigo das leis de Nuremberg. Foram leis antissemitas promulgadas lá na Alemanha nazista, tá certo? Há pessoas, inclusive, que escrevem livros, que produzem materiais conhecidos aí. O gênero é o romance histórico, que é justamente isso aqui. São histórias fictícias a partir de um panorama, a partir de um contexto histórico, certo? E aí, pessoal? Alguém gostaria de compartilhar a história que escreveu? Thalita? Eu não fiz, professor. Alguém, pessoal? Guilherme? Ô, professor, eu fiz sobre artigo 2, as relações extrimoniais entre judeus e cidadãos de São Paulo. Extramatrimoniais. Beleza. O que foi, Mariana? Vai. Eu fiz uma história sobre um casal que eles
eles gostam do outro antes do nazismo acontecer. Antes de tudo, estava acontecendo ainda. Aí eles, sabe, eles se amavam muito e gostavam muito do outro. Só que quando o nazismo explodiu, sabe, atrás do judeu, começou a matar judeu, descobriram que a mulher desse homem, ela era judeu e eles foram caçados. A mulher tentou ser exilada, só que no final de tudo, ela é pega e vai para o campo de concentração e morre. Essa história. Muito triste. Exatamente. Você poderia ir por esse caminho aí do romance, né, do amor, um amor aí recriminado pela sociedade, pelo regime, né, porque um é de origem judaica e o outro de origem germânica, né, enfim. Eu pensei também, né, quando eu vi esse texto aí, essa proposta pela primeira vez, o artigo 4º, que fala lá que os judeus eram proibidos de usar a bandeira nacional do Reich, né? Então eu estava pensando, quem sabe um judeu patriota, um judeu que lutou na Primeira Guerra Mundial, que tinha orgulho dos símbolos nacionais, que agora simplesmente não poderia usar os símbolos nacionais. Sobretudo aqueles judeus assimilados, né, como a gente costuma dizer, judeus que, de algum modo, já não tinham ligação com a sua cultura, a sua religião, e já tinham procurado se assimilar na cultura alemã, né? Muito bem, pessoal. Terminamos por aqui, tá certo? Para a próxima aula, eu peço desde já que vocês leiam aí o capítulo 5, pelo menos a primeira parte. E qualquer dúvida, né, estou sempre à disposição pelo e-mail, tá? Ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima, certo? Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau. Manda um abraço aí para a Mariana, hein? Viu, Caiado? Vou mandar.